Fala galera, vamos lá para mais um exercício aqui da lista de balanceamento por Knox. Tá vendo que também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque já tem alguns elementos que são tabelados e a gente está começando a pegar as manhas, que alguns a gente acaba até decorando. Os que mais tem aí, né? Os que costumam ter o Knox bem tabelado, não é todas as vezes, hidrogênio mais um e oxigênio menos 2, tá bom? Aqui, pessoal, nós teremos um exercício que tem cargas, então a gente vai ter que ficar bem esperto. Por quê? Porque vai ter uma diferençazinha aqui, principalmente na somatória, tá bom? Mas eu vou explicando aqui o passo a passo. Então vamos ver. Então nós temos aqui, ó, MnO4 menos. Tá vendo, ó? O oxigênio, ele vale menos 2, tá certo? Menos 2 vezes 4, menos 8. Lembrando, embaixo eu coloco o NOx do elemento, quando eu subo eu multiplico pela quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento. Igual aqui, ó, menos 2 vezes 4, menos 8, tá bom? Tá vendo que essa espécie química aqui, eu tenho uma carga, antes, os exercícios anteriores não tem, aqui tem. Não é um menos, ou seja, menos 1, só pra gente ter uma noção? Então eu preciso, na somatória aqui de cima, precisa dar menos 1. Tá legal? Como assim? Tá vendo que eu tenho menos 8 do oxigênio? Quanto que eu preciso do manganês para ficar menos 1? Se ele é menos 8 o oxigênio, para ficar menos 1, ele vai dar mais 7. Tá vendo? Mais 7 menos 8 menos 1, bateu. Então, quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, mais 7 dividido por 1, mais 7. Tá bom? Aqui no próximo, pessoal, mesma coisa, ó, oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6, tá? Tem que deixar menos 1, ó, porque, ó, tá vendo aqui, ó, a carga é menos 1. Isso aqui é o iodo, tá? Na formatação da letra, né? É aqui, a fonte é aqui é o iodo, tá bom? Então aqui, pessoal, precisa aqui também ficar menos 1. Eu tenho menos 6. Quanto que falta? Falta mais 5. Tá bom? Então, ó, mais 5 do iodo, mais 5 menos 6 menos 1. Quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Tá certo? Então, bateu aqui, ó. Tá vendo que a água, pessoal, a água é uma coisa bem tabelada. Então, nós temos aqui, ó, mais 1 do hidrogênio, menos 2 do oxigênio. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2, zerou. Tá vendo que a carga da água não tem, ó, não tem uma carga aqui da água. É zero. Então, mais 2 menos 2, zero. Tá vendo que aqui, ó, o óxido de manganês, ele também não tem carga. Então, a gente vai ter que deixar ele como se fosse zero. Tá bom? Então, pessoal, o que, que a gente pode ver? Tá vendo que nós temos 4 elementos e 2 deles praticamente são tabelados, que é o oxigênio e o hidrogênio. Então, quem variou? O manganês e o iodo. Tá bom? Quando eles forem, tipo, peróxido, hidretos, eu aviso. Tá bom? Então, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Tá vendo que essa espécie não tem carga? Se ela não tem carga, ele precisa ficar zero. Se eu tenho menos 4, para zerar, eu preciso de mais 4. Então, quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, ó, mais 4 dividido por 1, mais 4. Quem sofreu variação foi o manganês. Olha o iodo lá, ó. O oxigênio, ele vale menos 2. Subindo, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Quanto que eu preciso para ficar menos 1? Tá vendo? Aqui ele tem carga, ele precisa ficar menos 1. Eu preciso de mais 7. Tá legal? Quando eu desço, subo, multiplico. Quando eu desço, eu divido. Mais 7 vezes 1, mais 7. Tá certo? Aqui nós temos o quê? Ó? Oxigênio vale menos 2, hidrogênio vale mais 1. Tá vendo que eu só inverti? Isso aqui é característica de base, tá? Tá vendo que ele tem uma carga negativa aqui? Então, ó, se eu subir menos 2 vezes 1, menos 2, se eu subir mais 1 vezes 1, mais 1. Menos 2 com mais 1, menos 1. Bateu. Tá vendo? Eu até escrevi de azul porque é tabelado.
Tá certo? Então vamos verificar. Nós vimos que é o manganês que está sofrendo uma variação. Tá vendo? Ó? Ele vai de mais 7 para mais 4. Então ele houve uma diminuição do número, né? Ó, de mais 7, ele foi para mais 4, diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Sempre na rima. Diminuiu, reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução. Ele é o nosso agente oxidante. Tá legal? E o iodo? O iodo, pessoal, ele partiu de mais 5 e foi para mais 7. Ele aumentou. Se ele aumentou, ele oxidou. Ou seja, sofreu um processo de oxidação. Ele é o inverso, né? É o nosso agente redutor. Então, aqui eu tenho uma oxidação que aumentou o número. Ele é o nosso agente redutor. Sempre o inverso? Sempre o inverso. Tá bom? Então, eu tenho a variação aqui. Vamos calcular dela. Tá vendo que o do iodo ele foi de mais 5 para mais 7? Então, ele variou quanto? Variou 2. Tá vendo que eu tenho apenas um iodo aqui e um iodo aqui? Se eu multiplicar 2 por 1, vai dar quanto? Vai dar os mesmos 2. Então, a gente não precisa nos preocupar com isso. Tá legal? Então, vamos lá. Agora, para o manganês. O manganês, pessoal, ele variou ó, de mais 7 para mais 4. Ou seja, ele variou 3. Tá certo? Agora, eu tenho um manganês e um manganês. Então, 3 vezes 1, lembrando, eu vou multiplicar pela maior quantidade da onde eu tenho o manganês. Eu tenho uma aqui e uma aqui. Então, 3 vezes 1 vai me dar 3 e não muda, tá certo? Pessoal, o que a gente vai fazer o quê com essas variações? Nós vamos inverter. O 3, que é do manganês, vai na frente do iodo, da maior quantidade onde eu tenho iodo, eu tenho um aqui e um aqui, então tanto faz. E o 3, né? E o 2 do iodo vai na frente do manganês. Então eu tenho onde tem maior quantidade, né? Tenho um aqui e um aqui. Então, tanto faz. Eu posso pegar e já fazer isso aqui direto, ó, pessoal. Vou pegar em vermelho, ó. 2, 2, 3, 3. Balanceou. Balanceou. Certo? Com isso, agora a gente faz o que, pessoal, em relação a isso? Tá? Vamos verificar, ó. 2 manganês, 2 manganês. Tudo que eu tenho antes da seta tem que ter depois. Então, 2 manganês, 2 manganês. 3 iodo, 3 iodo. Lembrando, último elemento a ser balanceado, oxigênio, penúltimo hidrogênio. Só que aqui, pessoal, tem uma coisa que vai pesar pra gente, tá? Agora a gente vai ter que fazer uma tentativa. E sempre quando tem carga, às vezes é mais fácil balancear o oxigênio e depois o hidrogênio. Por quê? Vamos prestar atenção aqui, ó. Então aqui a gente vai ter que fazer algumas tentativas, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Ó, tá vendo que aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho um só? Então eu tenho 2 hidrogênios aqui e um hidrogênio aqui. Eu tenho que ter 2 no mínimo aqui, não é? E um aqui para bater em relação a isso. Só que a gente vai ter que ficar fazendo mais de uma tentativa aqui. Então, se nós fizermos, vamos fazer a tentativa. Então, ó, se eu colocar um aqui, ó, que eu vou ter 2 hidrogênios, aqui eu tenho que ter 2, certo? A princípio, balanceamos o hidrogênio. Agora, a gente tem que ver o oxigênio. Vamos ver se bateu. Talvez não bata, tá? Então, vamos ver, ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Então, 8 mais 9, 17, certo? Mais 1 com oxigênio aqui, 18. Vamos verificar se também tem 18 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, 4 mais 12, 16. Mais 2, 18. Bateu.
Nesse caso específico, pessoal, bateu, mas pode ser que tenha alguns exercícios que não bata. Então, vai ter mais aqui na playlist que eu acredito que tem. Agora eu não tô lembrando de cabeça exatamente qual é o exercício, tá bom? Então, temos que tomar cuidado com essas carguinhas. Tá certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, coloca nos comentários. Se você não me encontrar, assim que eu visualizar, eu tiro as dúvidas de vocês, eu mando uma mensagem para vocês. Tá legal, pessoal? E não se esqueça de deixar o like aí para ajudar o canal do Cidadão aqui. Beleza? Então, aquele abraço. Valeu. Até o próximo.